Quero ver como vão se virar agora, não nos procurem mais. Disseram os filhos, deixando os pais sozinhos na estrada. Mas o que eles não sabiam é que o destino escuta tudo. E quando a ingratidão toca o coração de um filho, a resposta vem mais rápida do que se imagina. Assista até o final para entender o que aconteceu com esses filhos e o milagre que veio quando ninguém mais acreditava. Deixe seu like agora. Cada like é um gesto de amor pelos pais que te criaram com tanto sacrifício. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a continuação dessa história vai te arrepiar e te fazer refletir sobre o valor da família. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar o verdadeiro significado de gratidão e amor. O sol começava a se pôr quando o carro se afastava, levantando poeira pela estrada de chão. A mãe ainda levantou a mão tremendo, tentando acenar, acreditando no fundo do coração que era uma brincadeira. O pai, silencioso, apenas olhou para o horizonte com os olhos marejados. Ele sempre acreditou que tinha criado filhos de bom coração, mas naquele dia o silêncio era pesado. O som do motor sumiu e só restou o barulho do vento e o canto distante dos pássaros voltando para o ninho. A estrada parecia infinita e a alma deles cansada. A mãe, de olhar doce, apertou a mão do marido e disse: "Eles vão voltar, meu velho. Só estão confusos." Mas ele sabia. No fundo sabia. Porque quando o coração de um filho se fecha para quem lhe deu tudo, algo muito mais profundo se quebra. Não só entre eles, mas no próprio destino. O tempo passou devagar naquele fim de tarde. O pai, com a roupa simples e o chapéu já gasto, sentou-se à beira da estrada e olhou para o céu. As nuvens se moviam como se desenhassem algo. Ele respirou fundo e murmurou: "Deus, o que a gente fez de errado?" A mãe, mesmo com lágrimas caindo, tentou sorrir. "Você deu demais, foi isso." E os dois ficaram ali, lado a lado, sem comida, sem abrigo, mas com algo que os filhos haviam perdido: fé. Enquanto isso, a vida começava a dar sinais de que nada fica impune. No mesmo instante em que o carro sumia no horizonte, um vento forte soprou, derrubando uma árvore mais à frente, e aquele seria o primeiro aviso. Mas calma, ainda não é hora de revelar o que aconteceu. Aquela noite foi fria. O casal se abrigou sob uma velha parada de ônibus abandonada. O pai tirou o casaco, o único que tinha, e cobriu os ombros da esposa. Ela chorava baixinho, lembrando dos tempos em que os filhos eram pequenos e corriam pelo quintal, gritando: "Mamãe, papai." Agora, os mesmos filhos que um dia choraram de medo no colo dela, tinham rido ao deixá-los sozinhos. Mas mesmo assim ela orava: "Senhor, protege meus filhos, mesmo que eles tenham se esquecido de nós." E foi nessa simplicidade que o milagre começou a se desenhar, silencioso, invisível, mas real. Na cidade, os filhos comemoravam. Achavam que finalmente estavam livres das responsabilidades. Riam, contavam piadas e diziam um ao outro. Riam, contavam piadas e diziam um ao outro: "Agora a vida vai ser só alegria." Mas enquanto o riso deles ecoava nas paredes do apartamento, algo estranho começou a acontecer. O ar parecia mais pesado, as coisas começaram a dar errado uma por uma. Mas não, ainda não vamos falar do que foi. O que ninguém sabia é que naquele mesmo instante, um caminhoneiro que passava pela estrada viu o casal sentado no escuro. Ele reduziu a velocidade, acendeu o farol alto. E quando reconheceu o olhar cansado daquelas pessoas, sentiu o coração apertar. Parou o caminhão, desceu devagar e perguntou: "Tá tudo bem, meus velhos?" O pai levantou os olhos e respondeu com a voz embargada: "Tá sim, meu filho. Só esperando um pouco de sorte." O caminhoneiro não entendeu nada, mas algo o fez agir sem pensar. Abriu a carroceria e tirou 2 cobertas, uma garrafa de água e um pedaço de pão. "Toma, pai e mãe. Se alimentem. O mundo está perdido, mas ainda tem gente boa." Eles agradeceram com lágrimas. E naquele momento o céu se abriu. Uma estrela caiu, brilhando forte. A mãe olhou e disse: "Tá vendo? Quando tudo parece perdido, Deus manda um anjo disfarçado." O caminhoneiro partiu, sem saber que aquele gesto simples mudaria não só a vida daquele casal, mas o rumo do destino inteiro daquela família.
Enquanto isso, os filhos dormiam tranquilos, ou achavam que dormiam, porque o que estava prestes a acontecer naquela madrugada iria tirar o sono deles por muito tempo. Mas essa revelação é para depois. Antes de continuar, deixa aqui o seu like, porque cada curtida nesse vídeo é uma prece de amor pelos pais que te deram tudo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a parte 3, onde o destino começa a agir e a justiça divina mostra que o tempo cobra, mas nunca falha. A madrugada caiu sobre a cidade. Enquanto o casal dormia encolhido sob a velha parada de ônibus, o vento gelado cortava o ar e cada rajada parecia sussurrar uma pergunta ao universo. Por que filhos bons se tornam tão frios? A mãe, mesmo tremendo de frio, ainda sonhava com o tempo em que os filhos pequenos a chamavam para o jantar. Sonhava com risadas, com o cheirinho de bolo saindo do forno, com a mesa cheia, com a casa viva. Mas agora o único som era o das folhas secas rolando na estrada. O pai acordou no meio da noite, o olhar cansado, a alma exausta. Ele olhou para a esposa dormindo e pensou: eu falhei. Mas então algo dentro dele respondeu: não, você amou demais. E quem ama nunca falha. O velho caminhoneiro, que os havia encontrado horas antes, dirigia longe dali, mas com o coração apertado. Ele não sabia o porquê, mas sentia que deveria ter feito mais. O rosto daqueles dois não saía de sua mente. Então ele fez algo que mudaria o rumo de tudo. Parou em um posto de gasolina, pegou o celular e ligou para uma rádio local. Eu vi um casal de idosos abandonados na estrada. Dão ali, perto do quilômetro 82. Se alguém puder ajudar, por favor. O locutor, comovido, anunciou ao vivo: se alguém passar pela estrada rural, ajude o casal que está lá. Eles precisam de nós. E enquanto a bondade se espalha por ondas de rádio, algo também se espalhava do outro lado, mas em forma de inquietação. Na cidade, o mais velho dos filhos se revirava na cama. O sono não vinha. A cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz do pai dizendo: cuidado com o caminho que escolhe, filho, porque o tempo cobra. Ele tentava ignorar, virava de lado, ligava a TV, mas a imagem se repetia. O rosto cansado do pai, o olhar triste da mãe. A irmã mais nova, por outro lado, sonhava. Sonhava com algo que parecia tão real, que acordou com o coração acelerado. Sonhou com uma estrada, com o carro indo embora e, no retrovisor, via a mãe acenando, até sumir. Ela levantou da cama, foi até a cozinha e ficou parada olhando para a janela. Lá fora, o céu estava completamente escuro, sem lua, sem estrela, e uma sensação estranha tomou conta dela. Ela sussurrou: será que eles estão bem? Mas o orgulho falou mais alto. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o sentimento, e voltou para a cama, fingindo que estava tudo bem. Enquanto isso, o casal continuava firme na fé. O amanhecer chegou com um tom dourado, e pela primeira vez em muito tempo, um raio de sol tocou o rosto deles como se fosse um abraço de Deus. A mãe abriu os olhos e sorriu. Viu, meu velho? O dia nasceu e a gente ainda está aqui. O pai respondeu: bem, quem tem fé não dorme na escuridão para sempre. Eles não sabiam, mas pessoas começaram a se mover. Um senhor que ouviu o apelo da rádio passou por lá e levou um cobertor. Uma moça de bicicleta deixou uma sacola com pão e frutas. Pouco a pouco, o mundo, que parecia ter esquecido deles, começou a se lembrar. Mas na cidade, o contrário acontecia. A prosperidade dos filhos começou a desmoronar lentamente, de maneira quase imperceptível, como se algo estivesse drenando a sorte, a alegria e a paz daquela casa. O filho mais velho, empresário de sucesso, viu um contrato importante ser cancelado de repente. O do meio, que havia rido mais alto ao abandonar os pais, começou a perder clientes sem motivo. E a filha começou a sentir o peso no coração. Um vazio que nem o dinheiro, nem as festas, nem as roupas caras conseguiam preencher, mas ninguém ainda ligava os pontos. E o destino paciente apenas esperava o momento certo de agir. De volta à estrada, o pai e a mãe, com as poucas forças que tinham, começaram a caminhar. Vamos até a vila, disse ele. Lá talvez tenha uma igreja aberta. Foram devagar,
um apoiando o outro. A cada passo, lembranças vinham como punhaladas de saudade. Quando chegaram, o sino da capela tocava. O padre, ao vê-los, se aproximou e perguntou: "Meus filhos, o que aconteceu?" O pai baixou a cabeça e respondeu: "Fomos deixados." O silêncio do padre durou longos segundos, até ele dizer: "Então é Deus quem vai buscá-los agora." A mãe chorou, e ele apenas abriu as portas da igreja. Eles entraram, sentaram no último banco e ali, sem dizer palavra, começaram a orar. Não pediram riqueza, não pediram castigo para os filhos, não pediram nada. Apenas disseram: "Obrigado, Senhor, porque ainda estamos vivos." E foi nessa prece silenciosa que algo começou a mudar. Não no mundo visível, mas no espiritual. As correntes da ingratidão começaram a se romper. E o destino, invisivelmente, começou a preparar o retorno da justiça. Enquanto isso, na cidade, a energia parecia pesada. As luzes piscavam, os telefones tocavam sem ninguém do outro lado. E uma chuva forte começou a cair do nada, lavando as ruas como se o céu estivesse chorando por eles. O que está prestes a acontecer vai mudar o rumo de todos. Se você acredita que o amor verdadeiro dos pais nunca se apaga, deixa seu like agora mesmo. Escreve nos comentários: "Gratidão aos meus pais." Se inscreva no canal e ative o sininho, porque na parte 4, o destino começa a mostrar que o bem sempre volta e o mal nunca passa despercebido. A tempestade caiu forte naquela noite. Raios riscavam o céu e o som do trovão parecia ecoar dentro do coração de quem devia alguma coisa à própria consciência. Na estrada, o casal já estava abrigado na pequena igreja da vila. A luz das velas tremeluzia sobre os rostos marcados pelo tempo, mas agora algo diferente brilhava nos olhos deles: paz. A mãe, ajoelhada diante do altar, sussurrava: "Senhor, se for da tua vontade, que o perdão alcance os meus filhos." E o pai ao lado completou: "E que o amor os ensine o que o orgulho tirou." Enquanto isso, na cidade, o vento batia forte nas janelas do apartamento luxuoso dos filhos. A energia acabou. Tudo ficou em silêncio. Um silêncio estranho, pesado, como se o tempo tivesse parado. O mais velho tentava acender uma vela, mas as mãos tremiam. A do meio, nervoso, andava de um lado para o outro. E a mais nova, que antes ria de tudo, agora chorava sem entender o porquê. De repente, o telefone tocou. Uma voz trêmula do outro lado da linha: "Boa noite. Aqui é da rádio local. Por acaso vocês conhecem um casal de idosos, chamados João e Maria, que estavam na estrada?" O silêncio tomou conta do ambiente. Os três se entreolharam e o rosto deles empalideceu. O repórter continuou: "Foram resgatados hoje de manhã por moradores e estão bem. Estão na capela de São Bento. Pessoas da cidade se comoveram e estão indo lá ajudar." A filha deixou o telefone cair. O filho do meio sentou no chão. E o mais velho, que sempre se achou forte, simplesmente desabou em prantos. A ficha havia caído. O orgulho que os cegava agora se transformava em vergonha. Na mesma hora, eles saíram às pressas, pegando o carro sob a chuva. O caminho parecia interminável e cada raio que cortava o céu parecia um lembrete do que haviam feito. Ninguém falava nada. O silêncio era a punição mais dura. Quando finalmente chegaram à vila, o som do sino da igreja tocava. Entraram correndo, encharcados, e lá estavam eles, os pais, sentados no último banco com as mãos dadas. O pai olhou devagar, reconheceu o som das passadas e se virou. A mãe, ao ver os filhos, levou a mão à boca e chorou. O filho mais velho caiu de joelhos. "Pai, mãe, pelo amor de Deus, me perdoem." O do meio mal conseguia falar, só chorava. A filha abraçou a mãe e soluçava: "Eu fui uma tola, mãe. Uma tola." O pai levantou-se com dificuldade e, mesmo com as pernas tremendo, estendeu a mão. "Levanta, meu filho." E quando o mais velho segurou a mão do pai, sentiu algo que não sentia há anos: paz. "Vocês não precisam pedir perdão," disse a mãe com voz mansa. "Oh, a vida já ensinou o que a gente não conseguiu ensinar. O que importa é que vocês voltaram." O padre se aproximou, com um leve sorriso no rosto, e disse: "O perdão cura o que o tempo machuca." Hoje essa família renasceu, e naquele instante o sino tocou novamente.
Mas dessa vez não era de tristeza, era de renascimento. Os moradores da vila, que haviam ajudado o casal, ficaram do lado de fora, aplaudindo. Era como se o céu inteiro estivesse celebrando aquele reencontro. A chuva cessou e um arco-íris rasgou o céu no horizonte. O pai olhou e disse: "Tá vendo, meu amor? O arco-íris vem depois da tempestade." Ela respondeu: "E o perdão vem depois da dor." Os filhos choraram, abraçados aos pais, e prometeram que jamais deixariam de honrar quem lhes deu a vida. E o destino, que havia esperado o momento certo, cumpriu sua justiça, não com castigo, mas com lição, porque o verdadeiro castigo da ingratidão é o arrependimento, e o verdadeiro prêmio da bondade é ver o amor vencer no final. Moral dessa história: nunca vire as costas para quem um dia se ajoelhou para te alimentar, porque pai e mãe são sementes de bênção, e quem os despreza, colhe o deserto. Oração final pela família e pelo perdão. Senhor, abençoa os lares que estão divididos, cura os corações endurecidos e faz renascer o amor onde o orgulho reinou. Dá força a cada pai e mãe que chora em silêncio. Dá sabedoria a cada filho que esqueceu o caminho de volta. E que toda casa que ouvir essa oração seja tocada pela tua luz, para que nunca falte amor, respeito e reconciliação. Amém. Escreva nos comentários: Deus abençoe minha família. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada história traz uma lição que toca o coração. Deixe seu like. Cada curtida é uma bênção pela união das famílias. Compartilhe este vídeo com quem precisa. Lembrar que o amor dos pais é o maior tesouro que existe. Até a próxima história.